Continuando, então no vídeo anterior a gente falou sobre a questão dos tipos de parágrafo, então a gente está vendo agora o tipo de parágrafo narrativo, onde tem o predomínio das ações relacionadas ao que os personagens fazem dentro da história. Então a gente tem ali como definição que é importante a gente entender que no parágrafo narrativo ele vai apresentar a situação inicial, ele vai apresentar um nó, ele vai apresentar o clímax, ele vai apresentar a situação final. Então vamos esclarecer o que é cada um desses itens quando se fala em texto narrativo. Situação inicial é o começo da história, é o desenrolar da história, apresenta os personagens, quem é quem, o que cada um faz, o que cada um faz, qual é a função que eles realizam, se ele é o vilão, se ele é o herói, se é a mocinha, onde ela vive, se é um romance, se é um filme, uma história de suspense, a mesma coisa para filme, tá? Então ele vai apresentando isso. O nó, em alguns textos você não vai encontrar a palavra nó, você vai encontrar a palavra conflito, que é a mesma coisa. É aquele momento onde as coisas começam a dar errado. Então, olha lá, situação inicial, apresenta os personagens, tá tudo certo, tá todo mundo lindo, tá todo mundo maravilhoso, tá todo mundo ali de bem com a vida. Situação inicial. Conflito ou nó, é o momento que algo começa a dar errado. É o momento que deu errado alguma coisa, então a gente vai ter que mexer. Então, o autor vai construindo a história e ele começa a contar o momento que algo deu errado. Por quê? Porque se uma história é construída só com coisas positivas, não tem nenhum conflito, não tem nenhuma confusão na história, numa narrativa, a pessoa não vai ler. Ai, que chato, não acontece nada. Porque quando a gente fala em narrativa, você espera que tenha ação, você espera que coisas aconteçam. Então ele fica muito chato se você não tem essa construção. Eu quero uma história e que a história aconteça. O clímax. Depois desse conflito, que algo deu errado, são aqueles momentos em que eu estou lendo o texto e eu fico me perguntando, e agora? O que vai acontecer? Então pode ser uma perseguição, tá lá um perseguindo o outro, né? Pode ser o vilão sequestrou a mocinha e aí o mocinho tá lá indo salvar, é a amada, ele vai salvar a amada dele. E eles estão lá numa perseguição, a polícia atrás e carro um correndo atrás do outro, e aí você fica, e agora, será que ele vai conseguir chegar até ela ou não? E o que vai acontecer? Será que vai ter um acidente? Não vai ter um acidente? Será que ela vai morrer? Então você fica naquele momento. Então o clímax é o momento de maior tensão na narrativa. Então os parágrafos eles são construídos e aí quando eu chego nesse momento é o momento que eu fico assim, ó, crio um parágrafo com toda a história para que o meu leitor fique assim, ó, vidrado naquela situação. Porque ele quer ver o que vai acontecer, ele quer saber o que vai acontecer. Porque senão não vai ter continuidade na história. E aí a situação final é o que a gente chama de desfecho. Desfecho é quando passa esse momento do clímax. Eu estou no momento de tensão, é a resolução da tensão. Do desfecho e o final, muitas vezes eles estão unidos. Tá? Desfecho e final ali. Tá? Porque a situação final ele acaba se dividindo em desfecho e a própria conclusão da história, o final da história. Só que depende muito. Tem autores que o clímax e o desfecho já é grudado com o final da história, já termina ali. E tem outros que ainda tem mais alguma coisinha. Eu tô assistindo lá um filme da Disney, então assim, não é só o mocinho encontrar a amada e salvar ela. Aí mostra e todos viveram felizes para sempre. Além de ter o desfecho da situação, ele ainda coloca uma conclusão para a história, né? Um final para eles. No caso das histórias da Disney, que a gente já tem o hábito de ver no cinema, são finais felizes, todo mundo lindo, todo mundo maravilhoso, e todos viveram felizes para sempre. Já termina o texto com essa frase, né? E todos viveram felizes para sempre, porque é uma construção da narrativa dos filmes relacionados à Disney. Então eles constroem essa narrativa para ter um final feliz. Mas nos outros textos comuns, narrativas do dia a dia, narrativas seja futurísticas, seja atualidade, ou seja antigas, né, narrativas históricas, ela não necessariamente precisa ter um final feliz. E isso vai depender do autor. Quem está construindo o enredo daquela história, episódio a episódio, com os parágrafos um a um, é que vai definir se isso vai ter final feliz ou não. Não é uma obrigatoriedade ter um final feliz.
né? Texto narrativo, hoje a gente sabe muito bem que tudo que tem só um final feliz não condiz muito com a realidade, porque na nossa realidade a gente encontra várias situações onde infelizmente o final não é feliz. Então hoje as pessoas procuram muito narrativas e textos que sejam mais próximos da realidade, que mostrem um pouco mais como é de fato a vida das pessoas e não aquele mundo fantasioso, aquele mundo maravilhoso onde tem fadas, príncipes e você tem heróis incríveis, né, que enfrentam dragões e nada acontece. Hoje as pessoas querem muitos textos baseados o quê? Na vida deles. Então a construção do texto narrativo, através dos parágrafos, ele também busca isso. Muitas vezes a construção do texto é para ser mais próximo da realidade que as pessoas estão vivendo e não só um mundo fantasioso. Tá? Então a narrativa ela tem também essa função. Ela trabalha tanto a fantasia como ela trabalha a realidade. E a construção desses parágrafos vai ser feita de acordo com a necessidade do autor. É o autor que vai definir se vai ser final feliz ou não, como que vai ser as ações, que personagem vai ser o quê, quem é o bom, quem é o mal, ou se é um foco num personagem que teoricamente não é tão bonzinho. Hoje a gente tem visto muito no cinema essas contradições, né, que a gente acaba construindo quando se fala em texto, porque normalmente você tinha a construção de que o mocinho era assim, 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 e o vilão era assim, assim. E a mocinha e a vilã é a mesma coisa. Aí hoje você tem uma desconstrução, onde você cria histórias onde predomina o que era, em tese, o vilão. Às vezes na história ele é o vilão mesmo, ele continua sendo mal, ele tem atitudes que são reprováveis, mas há situações em que mostra um outro lado dele, um lado talvez mais humano, um lado mais emocional, uma construção para dizer da onde esse personagem veio, como ele se tornou quem ele se tornou. Então a gente tem várias discussões com relação ao cinema, falando de textos, por exemplo, a Malévola, né, que teve a versão 1 e depois, posteriormente, a gente teve a versão 2, ela vem justamente construir por que ela se tornou daquele jeito, o que a fez, né, jogar uma maldição na princesa. E aí você vai tendo uma construção ali e mudando, desconstruindo a ideia de que ela é só má, de que ela nasceu má e que ela era má simplesmente por ser má sem justificativa nenhuma. Você começa a ter uma desconstrução dos personagens. Um outro texto que você vai encontrar, estou citando cinema que é mais fácil de vocês visualizarem, por exemplo, o Esquadrão Suicida. O filme foi criado para desconstruir a ideia, né, que a gente tem só de vilão. Apesar de serem vilões, de terem o lado maldoso, né, professor, eles são maus. Sim, tem esse lado, sim. Mas ao mesmo tempo eles têm atitudes, né, que acabam salvando as pessoas, ajudando. Então é assim, é um vilão que em alguns momentos tem situações de bondade, de querer ajudar o outro, apesar dos próprios interesses. Então você tem essa construção aí de personagens que não são totalmente maus ou totalmente bons. Então, a gente começa a enxergar a narrativa e a construção dos textos como algo além de um personagem que simplesmente é bom ou um personagem que simplesmente é mau. Você acaba tendo os dois lados. E o parágrafo narrativo, ele tenta trazer isso, para você conseguir visualizar isso através das ações dos personagens. Então aqui eu trouxe um exemplo, coloquei colorido aqui, que é mais fácil de você entender onde está a situação inicial, onde está o conflito, onde está o clímax e onde está o desfecho da história. Então você tem aqui quem é o personagem, que é o Misael, onde ele vivia, aí conta um pouquinho que ele encontrou essa mulher de nome Maria Elvira, né? Aí ele coloca onde, né, quando, aí olha o nó, o conflito. Quando Maria se apanhou de boca bonita, arranjou um namorado. Então, assim, ele encontrou uma mulher, cuidou dela, e aí ela acabou arranjando um namorado. Ou seja, não era ele. Ela optou por outra pessoa. E aí você tem, olha lá, ó o nó, começando a se construir. Aí depois você vem para aquele clímax, aquele momento, né? Ele vai ficando com ciúme dos namorados que ela vai arranjando, muda de casa várias vezes, mas ela continua arranjando namorados. E aí, em um determinado momento, olha aqui, ó, olha o clímax. Ele, privado de sentidos, ou seja, de inteligência, aquele momento que ele surta e ele fica assim revoltado porque, né, ela não fica comigo e eu fiz tudo isso por ela, e aí ele acaba matando ela, que aí chega aqui no meu momento, ó, o momento que eu tenho
a conclusão da história, que é a situação final. Então, essa história não tem um final feliz. É um trecho de um texto. Eu dei uma reduzida, só para vocês entenderem algumas coisas, do texto do Manuel Bandeira, chamado Tragédia Brasileira. Só pelo título desse conto, você percebe que não é um conto que terá um final feliz. Tá? Então, a gente tem construções de textos narrativos, onde eu posso ter um final feliz ou eu posso ter um final trágico, nesse caso bem trágico, porque ele acaba matando a mulher que supostamente ele amava, né? Porque ele se considera traído. Então, o texto narrativo, eu tenho uma construção de episódios um a um, onde eu vou detalhando o que acontece em cada momento. Tá? Então, os trechos aqui do parágrafo narrativo é um pouco mais complexo que isso, porque eu tenho a construção da história. Enquanto que no texto dissertativo, que a gente vai ver agora, e no texto descritivo, é um pouco mais simples essa construção do que o texto narrativo. Por isso que a gente foca um pouquinho mais em falar sobre o texto narrativo, por ser um texto um pouco mais complexo na sua construção. Tá? Então, só para fechar, recapitular isso aqui, a gente fechar sobre o texto narrativo, situação inicial, com o nó, que a gente chama também de conflito, o clímax, que é um momento de maior tensão, e aí a gente fica ali no final para saber o que acontece após esse momento de tensão. A situação se resolve e como ela vai se resolver. Então, a situação final entra nesse contexto. Como que essa situação se resolveu, como que tudo acabou. Tá? Lembrando que não necessariamente acabou a história, vai depender de como essa história foi construída. Porque quando eu pego um romance, lembrando que não é romântico, romance é simplesmente no tamanho do livro, a construção dele, você pode ter vários episódios. Então, cada episódio pode ter ali seu próprio conflito, seu próprio clímax, e aí, obviamente, a desconstrução final disso, como que isso acaba. Cada um deles pode ter o seu. Ok? Fechamos aqui a questão do texto narrativo.